Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos. Sempre é bom falar de Jesus, falar da doutrina espírita, falar de Kardec, ainda mais nesse período onde nós estamos deixando uma etapa para trás para encarar outra pela frente daqui a um dia, né? E para isso a necessidade da gente dar uma parada para pensar. Parada para pensar. Como que nós estamos, em primeiro plano, com nós mesmos? Jesus nos deixou uma informação importante. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. A paz. O que é a paz? A grosso modo, paz é a ausência de guerra. Quando não tem guerra, é a paz. Não somente aquela guerra bélica da luta de um contra o outro, de um país contra o outro, mas também as nossas guerras interior. Lá dentro de casa, lá no serviço, aí fora com as pessoas, com os nossos irmãos. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. E quando nós começamos a estudar Jesus, nós vamos verificar, aprender que realmente Ele é o mestre maior. Desde o começo do seu nascimento, que nós comemoramos aí há uns dias atrás. Quando José e Maria deixou Belém, deixou Nazaré em direção a Belém, devido lá ao censo, né, para a inscrição, que tinha que ser na cidade de nascimento. E José nasceu em Belém. Saíram em direção a Belém. E Belém a Nazaré, a uma distância de 150 quilômetros. Daqui em Araraquara, mais ou menos. Naquele tempo não tinha asfalto, não tinha avião, não tinha carro. Olha lá as carroças, né? Mas José não tinha uma carroça, nem sequer um burrico. Era a pé mesmo. E esses 150 quilômetros ficaria mais cansado, ou ficava mais cansado, porque os terrenos já eram de alto, baixo, curvas contornando o morro. Isso daí ficava de um modo mais cansativo. E Maria estava grávida. Mas eles chegaram tarde da noite, não encontraram pousada e por isso foram para uma estrebaria passar a noite. Estrebaria é aquele lugar onde se guarda os animais durante a noite. E ali Maria deu à luz. Pegou um pano e forrou aquele coxo, a palha daquele coxo, a manjedoura, né? E ali, onde se coloca os alimentos para os animais, foi colocado o alimento para os homens. Jesus. Já de início nos passa uma grande lição da simplicidade e da humildade. Que nada mais é do que o efeito do amor na nossa vida. Quem tem amor é humilde, é simples. E todas as lições de Jesus nos mostram isso. Simplicidade, humildade.
A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Já no capítulo 6 do Evangelho de Jesus, ele diz: eu sou o pão que caiu do céu. Quem comer do meu pão jamais sentirá fome. Quem beber da minha água jamais sentirá sede. Esse pão, a que pão ele se refere? A que pão ele se refere? Eu sou o pão da vida. O pão, ele é o alimento primordial. Entre aspas, até sagrado. Esparramado em todo o mundo, o pão material. É muito difícil aquele que não come pão. A gente já nasce comendo pão, né? E Jesus se coloca então como sendo esse pão da vida. E esse pão nada mais é, companheiros, do que a doutrina dele. É isso que nos alimenta espiritualmente falando. É isso que nos dá força física, acima de tudo a espiritual. Por isso a importância de nós estudarmos Jesus através da doutrina espírita, que nos mostra um Jesus maior. Lembrando também, se ele nasceu deixando o exemplo da humildade e da simplicidade, lá na manjedoura, pela grandeza desse Espírito que é Jesus, governador do nosso orbe, era para ter nascido num palácio, onde até o berço seria de ouro. Nasceu numa estrebaria e o seu berço foi uma manjedoura. Simplicidade, humildade. 3 anos de trabalho junto aos homens. 3 anos. E culminou com ele levando aquela surra, com aquele chicote de 3 correinhas, com pedrinhas pontiagudas na ponta. Foi cuspido, humilhado. Clavaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, que até hoje a gente tem notícia, que é doloroso, que inflama muito fácil. Que ainda existe. E além disso, teve que carregar uma cruz em suas costas, nos seus ombros, num trajeto também muito difícil e não pequeno. Caiu várias vezes. E para culminar tudo isso, foi pregado nessa mesma cruz e levantado. Ele diz no Evangelho: quando eu for levantado do chão, atrairei todos para mim. E se nós observarmos, companheiros, o exemplo da cruz, com certeza, sem querer, nós nos colocamos no lugar dele. Eu lembro quando criança que assistia aquele filme da Paixão do Cristo. Como meus pais choravam, eu chorava também. De ver aquele sofrimento. E se ele deixou lá no comecinho da trajetória dele junto de nós, o exemplo da simplicidade e da humildade, lá no alto da cruz, ele deixa a aplicação do amor acima de tudo.
Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E deixa o exemplo do perdão para que nós possamos desenvolver o amor em nós. É esse Jesus que nós aprendemos e que nós conhecemos. A possibilidade que Ele tem de colocar na nossa mente, no nosso coração, o exemplo da paz. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu trouxe aqui uma pequena mensagem que vamos comentar com vocês sobre essa parada para pensar. Eu vou comentá-la porque não consegui decorar. Passou dos 50, já não tem mais jeito, né? Ela tem por título aqui o talismã divino. O talismã divino. O que é um talismã? É aquele pezinho de coelho que a gente pendura na cintura. Aquele raminho de arruda que a gente coloca na orelha para dar sorte. Ou para afastar os maus espíritos. Aquela ferradura colocada atrás da porta. Para tirar o azar. E por fim, qualquer pedra onde a gente deposita confiança e fé nela. Ela vai dar sorte. Talismã é algo assim imaginário. E o título dessa pequena mensagem é o talismã divino. Jesus, com seus discípulos, eles faziam a volta ao redor do mar da Galileia, que tem várias cidades, e ali desenvolveu o Evangelho. Ali foi o berço do Evangelho. Jesus saía com seus discípulos, fazia as suas pregações, os seus, entre aspas, milagres. E quando o sol começava a esconder no horizonte, ele se reunia na casa desse ou daquele para passar a noite. E ali, juntamente com os discípulos e também os familiares, eles comentavam o ocorrido do dia. E às vezes eu fico imaginando, de frente para Jesus e ele conversando com a gente. Bem, nesse dia, Isabel, a esposa de Zebedeu, mãe do Tiago e do João, esses dois irmãos, apóstolos de Jesus, e ele estava junto com eles e Isabel estava curiosa, porque ela era curiosa mesmo. E pergunta então para Jesus: Mestre, terá algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Então, perante tudo aquilo que Jesus fez naquele dia, ele fez coisas maravilhosas, curou cegos, aleijados, mudos, surdos, andou sobre a água sem afundar, e outras coisas tantas. Terás contigo um objeto mágico que poderá nos ajudar? A galera imaginava que Jesus devia ter uma pedrinha dessa, né? Para poder fazer tudo que ele fazia. Muito bem. Aí Jesus, então, pousou o seu olhar em Isabel e disse: Isabel, realmente conheço um talismã de maravilhoso poder, usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Ele oferece descoberta dos tesouros do amor que se resplandecem ao nosso redor, sem que a gente o veja.
abre as portas, as revelações da arte, da ciência, estende possibilidades luminosas na comunhão com a fonte divina da vida. Olha, Isabel. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Isabel, esse talismã reveste-se de 1000 oportunidades, a oportunidade de paz com todos. Indica vasta rede e trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres, da comunicação com os mananciais celestes da intuição. Jesus fez uma pausa, olhou para eles e disse: "O que mais?" E continuou: "Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra." Os olhos dos ouvintes trocavam-se em expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu, Isabel, perguntou espantada: "Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade." Jesus então acrescentou: "Bem-humorado, esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido no infinito bem, porque toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória e toda a ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante a perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar." Tempo. E aí que então que entra o pensamento, a curiosidade, o modo de ver quanto a esse tempo. Nós sabemos, companheiros, que o tempo que passou não volta mais. Esse já era. Esse já era. Nós tivemos, e vamos ter até o dia 31, tivemos 31.536.000 segundos. Que nada mais é daqui das 8.740 horas que nós tivemos durante o ano. Dividido por 60, nós vamos encontrar aí os segundos. 31.536 segundos. Uma boa parte deles já escapou pelos vãos dos dedos. Não tem como. Mas aqueles que nós seguramos, que foram aproveitados, é o talismã divino. Porque soubemos observar, ver e fazer valer isso em nossas vidas. Simplificado,
nessa pequena frase. Melhor hoje do que ontem, e amanhã do que hoje, e assim sucessivamente. E nós estaremos fazendo, sim, o proveito melhor desses segundos. E são os números, meus irmãos, que as pessoas, nós, geralmente não prestamos atenção. E Jesus nos cobra, quando ele diz: quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça, preste atenção. Ele não fala preste atenção, mas quando ele fala ouvidos, preste atenção na nossa trajetória. No momento que estamos na Terra, que a gente não sabe que hora nós vamos, até quando vamos ficar. E o resultado disso tudo? O resultado do aproveito desse talismã divino, o tempo. Desses números aí, meus irmãos, inclusive, uma grande parte, considerando essa etapa está terminando, uma grande parte já foi embora. Temos aí algumas horas, alguns minutos. E diante disso, então, é que nós podemos fazer aqui algumas considerações quanto a ele. Porque esse tempo, apesar da sua relatividade, ganha maior dimensão com a doutrina espírita. Nós não podemos mais dizer, eu não sabia. Jesus fala isso. Quando ele se dirige aos apóstolos, e diz para os apóstolos, não podeis mais dizer que não sabe. E a gente às vezes, eu não sei, mas tem 10, 15, 20 anos de doutrina espírita e diz que não sabe. Esse tempo, então, apesar da sua relatividade, com a doutrina espírita, ele toma corpo. Ele nos cobra o aprendizado. Porque nós sabemos, companheiros, que nós estamos aqui transitoriamente subordinados a um corpo físico, estagiando nesse plano físico, com objetivos maiores, muito grandes. Nesse tempo, companheiros, nós sabemos que a família, a profissão, o trabalho, o núcleo de atividade da qual nós prestamos cooperação, o meio social que vivemos, não são obras do acaso. Existe algo maior atrás disso tudo. Quando Jesus falou em alto brado, amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos. Ele foi perseguido e teve que deixar Jerusalém e foi para a Galileia. E ali ele ficou um bom tempo. Quando seus irmãos se aproximaram dele, porque Jesus tinha irmãos, através de José. Seus irmãos chegaram para ele e falaram assim, Jesus, por que não voltas para Jerusalém e mostre a eles quem tu és e que tu fazes? E Jesus olha com aquele olhar sereno, como sempre, e disse, o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo já está pronto. Repetindo, o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo já está pronto.
Com a doutrina espírita, nós entendemos, sabemos que o tempo de Jesus ainda não chegou. Apesar de muitos estudiosos pensar que o tempo dele terminou lá no alto da cruz, com a missão que ele tinha de momento. Mas para nós, espíritas, o tempo de Jesus ainda não chegou. Mas o vosso tempo já está pronto. Aí reside uma grande verdade. Já está pronto mesmo. Quando nós voltamos aqui na Terra através da reencarnação, nós trazemos o nosso mapa reencarnatório pronto, com todas as diretrizes que teremos que caminhar na Terra. Já pronto. Podemos usá-las, aumentá-las, diminuí-las, ou não fazer nada do que está ali. Mas seremos responsáveis. Porque nós temos o livre-arbítrio, e podemos mudar todo esse planejamento. E não sei que não será muito interessante. Porque se ele está pronto, nós temos que cumpri-lo. Por isso, então, companheiros, essas considerações de que, com a doutrina espírita, esse tempo que nós temos tem outra conotação. A doutrina espírita veio no tempo certo trazer luz ao mundo. Quando Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo jamais verá as trevas." E se coloca como sendo a luz que ilumina, que aquece. E na medida em que nós passamos a conhecer esse mestre maravilhoso, e acima de tudo, viver os seus conceitos. Lembrando, melhor hoje do que amanhã, amanhã do que hoje, e assim sucessivamente. Tudo, então, companheiros, obedece a um programa que tem por objetivo o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução. Esse momento que passou, já foi. Mas teremos agora, a partir do dia 1º, uma nova etapa. É o mesmo caminho, que pode ser mudado, pode ser estacionado, ou pode se prolongar acima do que foi planejado. Depende de nós. Dos nossos olhos de ver, dos nossos ouvidos de ouvir, da nossa atenção. Sabemos também que esse tempo atual, nessa experiência que nós estamos vivendo, e que isso tudo pode ser interrompido a qualquer momento, pode ser daqui a 1 minuto, saindo do centro, a gente não sabe. E então nós vamos encontrar aí a resposta. Mesmo porque, já que a morte é inevitável e conscientemente não podemos precisar qual será o momento, é hora então de nós começarmos a abrir em nós, desenvolver em nós o momento da nossa trajetória. O que eu estou fazendo? E no jornalzinho de hoje, tem uma série de perguntas, é interessante. Eu queria até ler para vocês, mas se vocês têm um jornalzinho, vocês leem. São algumas considerações que vêm bem de encontro o nosso modo de viver, nos aconselhando para isso, para aquilo. Vocês vão ver. Então, companheiros,
Esse tempo que nós estamos passando, que é nosso de momento, o título de espírita, olha só, vamos prestar atenção nisso. Então, nós sabemos que o título de espírita não significa a condição de ser espiritualizado. Eu conheço muitos espíritas que conhecem a doutrina profundamente, mas continuam a mesma pessoa, não mudam em nada, não se abrem, não se faz a luz, brilha a vossa luz. Você lembra quando Jesus falou isso? Brilha a vossa luz. Então é sinal que a gente tem a luz. Brilhe a vossa luz. Nós temos a luz. E nós somos filhos de Deus. Jesus confirma também isso. Vós sois deuses. E somos mesmo. Por enquanto pequenininho. Mas somos espíritos. Que amanhã vai resplandecer a nossa luz. Mas tem que começar agora o trabalho desse cultivo. Sabemos que o título de espírita não significa a condição de espiritualizado. E que a condição de verdadeiro espírita não é indicada pelo conhecimento que possui, pelas iniciativas meritórias que tem, pela frequência habitual ao centro espírita, mas sim pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para vencer e dominar as suas más inclinações. Aí nós somos espíritos. Modificar, se iluminar, contar até 10 quando algo pinica a gente por dentro. E se 10 não dá, vai até 20, até 100, até 1000 se for preciso. Mas não deixe que o vulcão que está dentro de nós saia, principalmente em palavras. Em palavras. Que é o veículo do nosso eu. É o veículo das nossas expressões internas e espirituais. Cuidado com seus pensamentos. Eles se tornam ações. Tornam palavras. Cuidado com as suas palavras. Elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações. Cuidado com as suas ações. Elas transformam a sua vida. Cuidado com seus pensamentos, porque ele é o destino que nos provoca e nos possibilita o destino. Tudo partindo de um pensamento. Orai e vigiai para não entrardes em tentação. E se nós buscarmos Jesus, nós vamos encontrar todas as diretrizes para que a paz faça parte da nossa vida. Guarde o coração em paz, à frente de todas as coisas e situações, porque todo o patrimônio da vida pertence a Deus. Olha que interessante. A paz é o destino de todos nós. Essa busca desse equilíbrio interior é de todos. Ninguém está abandonado. Todos nós estamos aqui com objetivos. Conheça-te a ti mesmo. Então, reprisando. Ser melhor agora do que amanhã. Amanhã do que hoje, assim sucessivamente.
Então, considerando, meus irmãos, todos esses valores que o tempo nos possibilita, já pensamos como aproveitar esse ano que entra, esse 2019? Como que eu vou encarar isso? O amor. O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser sentimento elevado, que dignifica e que liberta. Examinemos os nossos sentimentos na área afetiva, para que possamos observar o desenvolvimento e a tranquilidade interior nossa. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou se apenas deseja. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. Nessas poucas palavras, companheiros, nessa mensagem do dia, eu quero convidá-los a estudar a doutrina. Estou vendo aqui, muitos aqui estudam, e nós temos os cursos aí, e eu vejo todos eles. E se nós estamos estudando, assim, necessidade maior é de entender o que está estudando, de compreender esse momento, daquele desânimo, e nós na terceira, quarta aula, nós deixamos tudo para trás. Mas o bolo, se ele passa do ponto, ele queima. Se ele não chega no ponto, ele fica cru. Nós somos esse bolo. Se nós não buscarmos o tempo certo, olha a palavra tempo. O tempo certo, que é o ponto de equilíbrio, e muitas vezes é difícil sim de achar esse ponto, mas não é impossível. E o foco maior então de tudo isso que falamos, e se nós pegarmos todo o Evangelho de Jesus, espremermos ele, nós teremos o amor. O amor é a essência da vida. Sem ele, não há vida. É a ele que temos que buscar. E a doutrina espírita possibilita essa busca, esse encontro. E um ano novo maravilhoso, essa nova etapa que depara à nossa frente, possa possibilitar, no primeiro dia, o encontro desse caminho, dessa libertação, dessa paz que todos queremos. Mas que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Que Deus abençoe a todos e um bom ano para todos.